Só quem já teve pais superprotetores sabe como isso acaba estragando a vida de alguma forma. Você acaba não se tornando capaz de resolver coisas que as pessoas resolvem normalmente. É como se fosse uma bênção disfarçada de maldição. Você tem o amor dos seus pais, tem a proteção deles, mas ao mesmo tempo se torna um adulto limitado, um jovem frustrado. É sobre isso que a gente vai ler no relato hoje do Breno. Eu sou o sobrevivente, aqui com meu mano Bacaco. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que esteja te incomodando ou algo que você esteja sentindo, para isso basta você ir até o link que está no comentário fixado desse vídeo ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar que talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para fazer algumas reflexões a respeito. E caso você queira fortalecer o nosso trabalho, aqui na descrição também vai ter o link do LivePix para caso você queira fazer uma doação de qualquer valor. Então vamos ao relato do Breno. Tenho 30 anos e me sinto muito atrasado na vida. Eu não tenho casa própria, carro ou moto. Meu pai vai me ajudar a comprar uma moto, mas ainda vou aprender a pilotar. Sou CLT e um salário mínimo só serve pro básico. É terrível. Eu sou inseguro comigo mesmo, não consigo potencializar minhas habilidades e interesses. Eu fico só vendo a vida passando apesar de querer sair dessa maldita zona de conforto. Comecei a morar sozinho agora. Antes morava com meu pai e ele sempre fez tudo por mim, porém nunca me incentivou a empreender ou a me virar. Para ele, a vida sempre foi trabalhar para os outros e esperar a aposentadoria. É a famosa superproteção, onde quem te ama te atrapalha. O fato de viver 30 anos no conforto do papai tirou responsabilidades e autonomias de mim. Eu estou aprendendo agora a me virar e a enxergar que a vida é mais difícil do que parecia. Casei recentemente e minha esposa sempre faz o que tem que fazer logo. Eu sempre deixava para depois ou quando desse vontade. Ela tá preenchendo e me ajudando com essa parte de deveres diários. Parece besteira, mas já faz uma enorme diferença para mim. Valeu pelo espaço. Breno, muito obrigado por ter enviado seu relato. O bacana é que você já começou ele sabendo do que o que te afetava, né, nesse caso, que é a superproteção dos seus pais. Eu só me preocupo um pouco com a forma que você referiu ao seu pai no relato, dizendo que seu pai nunca te ensinou a empreender, que te superprotegeu demais. E eu não tô dizendo que isso é mentira, isso pode ser a mais absoluta verdade, mas ao mesmo tempo, isso pode desprezar um pouco a autorresponsabilidade que todos nós temos que ter. Eu entendo que quando a gente é superprotegido, e eu vou citar um exemplo da minha família ao qual faz sentido isso, eu entendo que quando a gente é superprotegido, a gente muitas vezes não tem nem força para poder assumir a própria responsabilidade. Só que em vários momentos é necessário que a gente assuma essa postura e o quanto antes as pessoas fazerem isso, melhor. O objetivo dessa minha resposta aqui não é dar uma lição de moral no Breno, nem você que está assistindo esse vídeo, mas é uma questão simples de até que momento a gente pode culpar os outros pela vida que a gente tem atualmente. Não estou dizendo que o Breno culpa o pai dele exclusivamente pela vida que ele tem, mas até que ponto a gente não assumir a nossa própria responsabilidade não é de fato nossa responsabilidade. Qual o exemplo da minha família que eu falei que ia contar? Vocês sabem que eu tenho um irmão mais novo, pelo menos o pessoal que me acompanha no canal principal sabe disso. Meus pais são pais super protetores também, e aí eles me criaram primeiro, eu sou mais velho, né, logicamente, e depois vem meu irmãozinho. E eu sempre notei dos meus pais essa super proteção na parte deles. E eu sempre lutei contra essa super proteção porque ao mesmo tempo que eles me protegiam, eles me colocavam numa redoma escondida do mundo no sentido de não querer que eu fizesse essas coisas. Um desses exemplos é quando eu terminei o ensino médio e eu queria trabalhar. E meus pais não queriam que eu trabalhasse. Meus pais queriam que eu focasse na faculdade e tal, que eu focasse nos estudos, que eles continuassem pagando as contas pra mim. Só que eu já trabalhava pela internet na época, eu já tinha uma certa grana, já tinha uma certa independência, e eu não queria depender de nada dos meus pais. Eu indo pra faculdade e trabalhando, eu passaria o dia fora de casa e iria conseguir me manter e ter um pouco mais de liberdade. Já o meu irmão, ele foi na contramão disso. O meu irmão, ele aceitou o conselho dos meus pais no sentido de só trabalhar, aliás, de só estudar e aguardar que a vida encarregasse ele da profissão dele vingar, digamos assim. Ele ainda faz um bico ou outro numa escola que ele trabalha, mas o que acontece? Isso limitou meu irmão de uma forma que ele tá fazendo agora com 20 e poucos anos o que eu tava fazendo com 15, 14. Por quê? Porque eu sou especial, maravilhoso e gostoso? Claro que não. Mas é porque o quanto antes a gente percebe que essa superproteção faz mal e a gente resolve fazer algo a respeito, melhor.
Então, no caso do Breno, o Breno teve que, infelizmente, casar, né? Teve que sair da casa dos pais pra realmente começar a viver de verdade. E que bom que o Breno tem a esposa dele pra poder ajudar ele nessa questão. Mas embora esse canal aqui seja recheado de empatia, e tem que ser, ao mesmo tempo a gente tem que abrir os olhos pra responsabilidade que a gente deve assumir na vida adulta. Por quê? Porque ninguém vai salvar você. Ninguém vai salvar você. Muitas vezes, alguém pode até te ajudar, mas quem vai salvar você é você mesmo. Então, em situações que seus pais te superprotegem, é necessário, sem desrespeitar os seus pais, você assumir a responsabilidade pela sua própria vida. E isso é muito difícil quando você começa do completo zero. Mas muitas vezes a gente precisa de um puxão de orelha para poder trazer a gente para o momento presente e perceber que a gente tem que fazer alguma coisa da nossa vida. Isso está diretamente relacionado ao sentimento de insegurança também. Porque uma vez que durante boa parte da sua vida você teve uma outra pessoa que fazia praticamente tudo por você, no seu caso você tinha seu pai para pagar as contas, você tinha seu pai para resolver os problemas, sejam lá quais fossem, de casa, qualquer problema da sua vida pessoal, uma vez que você fica privado ou um pouco mais limitado dependendo de outra pessoa, isso afeta completamente a sua própria... Como é que eu posso dizer? Isso afeta completamente a sua própria ideia de independência. Você se sente constantemente dependente de outra pessoa. E quando você está dependente de outra pessoa, é natural que você se sinta mais inseguro em relação a tudo. Porque uma parte de você sabe que você não pode depender de ninguém, no sentido de não ter que esperar que outras pessoas façam coisas que você deve fazer. E o que acontece quando você tem, digamos assim, esse limite para você mesmo, é que você não tem um repertório de experiência, um repertório comportamental, falando de uma linguagem um pouco mais científica. Quando você não tem esse repertório comportamental, é natural que você se sinta sempre inseguro, especialmente quando você olha pessoas ao redor. Pessoas essas que às vezes são mais novas do que você e muitas das vezes têm responsabilidades que você não tem. No sentido de muita gente mais nova do que você já talvez tivesse uma casa, talvez já tivesse um emprego, ou em alguns casos gente muito mais nova do que você que já tem até filho. A questão de tudo isso é que esse sentimento, claro, a gente sempre vai sentir isso ao longo da vida. O sobrevivente falou que tinha certas coisas que ele já fazia com 15. Eu também já tinha começado a trabalhar pelos meus 15, 16 anos. Mas mesmo quando eu cheguei nesse ponto da minha vida, eu também ainda era muito super protegido. Eu não era tão independente quanto eu sou hoje, por exemplo. Eu cresci com a minha mãe sempre foi muito super protetora. Não só comigo, mas também com o meu irmão, a minha irmã, etc. E por conta disso, antes de eu sair da casa da minha mãe e começar a viver sozinho, eu era completamente limitado pra tudo. No sentido de que eu conseguia fazer algumas tarefas domésticas, etc. Mas eu não sabia como sobreviver sozinho, digamos assim. Eu tinha momentos em que eu ficava sozinho em casa, mas você ficar alguns dias sozinho na sua casa é completamente diferente de você sair da casa dos seus pais e viver por conta própria, sabe? Então, certas coisas eu tive que aprender na marra mesmo. Eu sempre, desde novo, sempre quis ser uma pessoa independente, uma pessoa que resolve meus próprios problemas, que assume as próprias responsabilidades, mas isso foi uma coisa que eu sempre tinha em mente e que eu errei em não ter feito isso mais cedo com aquilo que eu tinha no momento. Porque por mais que a gente viva na casa dos nossos pais, etc., quando a gente é mais novo, isso não quer dizer que a gente não possa criar alguma responsabilidade ou possa ter algum tipo de autonomia vivendo nessas condições. Claro, a gente tá levando em consideração que hoje em dia as coisas são muito mais difíceis. Ter uma casa é muito mais difícil hoje em dia. Ter um carro hoje em dia é muito mais difícil. Ter uma moto é muito mais difícil. Porém, mesmo que as coisas sejam mais difíceis, isso não impede nenhum de nós de reconhecer a própria responsabilidade, de reconhecer que a gente também pode fazer alguma coisa a respeito. Ou tentar de alguma forma mudar a nossa própria realidade. É um pouco mais difícil uma vez que você não teve pessoas que te ensinassem isso, você não teve pessoas que te orientassem a viver por conta própria, acaba que você chega numa idade mais avançada e você começa a se cobrar. Eram coisas que você deveria ter feito quando era mais novo e que agora você está aprendendo pelo modo mais difícil. O lado bom disso tudo é que além de você reconhecer que, como o sobrevivente mencionou e como você mesmo apontou no relato, você tem ajuda para lidar com isso no momento. E é importante sim que você reconheça tudo isso, mas na medida do possível, é bom que você tome tudo isso que você viveu como uma espécie de aprendizado mesmo. No sentido de que, sim, você pode ter perdido algum tempo vivendo debaixo dessa proteção toda ou sem buscar alguma espécie de independência do seu pai, da sua família. E agora você vai ter que correr atrás disso de uma forma um pouco mais complicada. Porque há casos de pessoas que viveram essa situação parecida com você. Eu acho que até eu e o sobrevivente vivemos algo parecido também, de sair da casa dos pais e não saber muita coisa, acabar aprendendo a fazer as coisas no dia a
dia. E o ponto disso tudo é que muito disso você vai ter que construir aos poucos. Até mesmo essa sensação de insegurança que você tem, de falta de confiança naquilo que você faz, você só vai conseguir superar à medida que você for correndo atrás do prejuízo das coisas que você não teve. Isso inclui muito também aquela ideia de que os pais superprotetores tendem, na medida do possível, evitar que os filhos tenham a vida difícil que eles tiveram no passado, ou que eles evitem frustrações que a própria vida vai trazer. Porque eu acho que nossos pais, melhor do que ninguém, entendem como que o mundo pode ser cruel de algumas formas. Isso porque eles viveram em uma condição em que o mundo era muito mais precário do que o nosso, em que as condições eram muito mais difíceis do que a nossa. Então é natural que eles, por terem passado por essas privações e às vezes por frustrações muito piores do que as nossas que a gente enfrenta hoje em dia, eles tenham esse medo de que os filhos possam viver essas mesmas coisas, e a forma que eles tentam mitigar ou lidar com esse problema é acreditando que fazer tudo pelo filho vai deixar o filho mais, digamos assim, um pouco mais feliz com as coisas que acontecem. Quando na verdade isso é só mais uma armadilha. Quando você superprotege demais o seu filho, você tá deixando o seu filho, falando de uma forma bem direta, você tá deixando o seu filho mole. Você tá fazendo com que o seu filho não tenha condições de aguentar a pancada, que ele não tenha condições de aguentar as coisas que a vida vai fazer no decorrer do tempo. E claro, eu não tô dizendo isso como uma forma de glamorizar os pais que fizeram os filhos passarem propositalmente por situações complicadas ou situações desagradáveis. A gente não vai recorrer a extremos aqui. Mas, resumindo todo esse raciocínio, é compreensível que talvez alguns pais tenham essa postura mais superprotetora de que não querem que os filhos passem por frustrações ou dificuldades, mas eles acabam criando filhos muitas das vezes fracos, que não têm condições de lidar com as próprias emoções, não têm condições de lidar com os próprios problemas e ficam completamente dependentes deles, sendo que os pais, assim como outras pessoas, se vão algum dia. E isso entra no que o sobrevivente falou, de que nós somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas vidas. A sua maior responsabilidade é com você mesmo, com as coisas que você deve fazer, com os compromissos que você tem que arcar. Então, é bom sim que você esteja reconhecendo isso, esteja trabalhando nisso agora, mas eu acho que o que é mais relevante dessa mensagem toda é talvez para pessoas que estejam vivendo nessa mesma condição de ter algum pai, algum parente que é muito super protetor e que isso de alguma forma está deixando essas pessoas mais limitadas mesmo, no sentido de que elas não sabem lidar com a frustração que a vida vai trazer na maioria das vezes. Um dos pontos importantes dessa análise toda do relato do Breno é que ele não ficou parado na vida. Ele, digamos assim, eu sei que vem esse sentimento, Breno, mas você não tá passando por tudo isso por uma preguiça, por uma falta de caráter sua, por uma indisposição sua. Você foi uma criança que foi moldado num ambiente em que você não precisou desenvolver algumas habilidades que outras crianças precisaram. Eu tô dizendo isso porque ao mesmo tempo que a gente precisa assumir responsabilidades sobre a nossa vida, a gente também precisa se perdoar. Se perdoar no sentido de que você não tinha como ser alguém mais independente, pelo menos não no nível que você esperava, em um ambiente moldado especificamente para te proteger por completo disso, tá? Então nesse momento que você casou, que você tá recomeçando ou começando a vida, é importante que você não veja esse momento como se fosse um início atrasado. Você pode pensar, eu tenho 30 anos e pessoas com 20 anos estão mais adiantadas do que eu. É importante que você não se faça essa comparação, porque o seu início é o seu início, cara. Morar sozinho, casar, começar a assumir responsabilidades, isso tudo já é um movimento. Já é você caminhando pra frente no sentido de ter muito mais responsabilidade sobre quem você é. Em outras palavras, no passado você deveria ter se movido e ter tomado mais responsabilidades quanto à sua independência. Só que, desculpa o palavreado aqui, do passado, Breno. A partir de agora, você vai ter que começar a lutar por essa independência como você já tá fazendo. Só o fato de ter saído da casa dos seus pais já é algo positivo. Só o fato da sua esposa ser uma parceira pra você e te ajudar nisso tudo é algo muito positivo também. E é exatamente nesse tipo de ambiente, você modificou o ambiente que você tinha, um ambiente de super proteção, agora para um ambiente de acolhimento e um ambiente que te empurra também a assumir algumas responsabilidades. Sobre você se sentir travado na vida, cara, não é por falta de capacidade sua. É isso que eu falo de você se perdoar. Do tipo, você tem que assumir a responsabilidade, mas você tem que colocar na conta aí também todo o ambiente que você foi criado desde que você nasceu. Isso acaba sendo também uma espécie de falta de hábito, no sentido de que você tem atribuições a resolver no seu dia e você, de forma direta, tem que sair resolvendo essas atribuições. Você percebe? Não é o seu exemplo, você não citou isso. Mas, por exemplo, tem muitos homens que não
comem até a mãe colocar comida no prato, ou até a esposa colocar comida no prato. E nessas situações não é pensar muito de, o que eu devo... Cara, faz o que você tem que fazer. Vai lavar sua roupa, vai cuidar das suas coisas, vai resolver os problemas da sua casa, vai pagar as contas que são necessárias. É necessário que, por mais bizarro que pareça, você se force a entrar num modo de ação, em um modo de você realmente assumir uma postura de resolver as coisas da sua vida e também resolver as coisas da sua esposa e futuramente, talvez, se for da sua vontade, resolver as coisas dos seus pais. Então, é preciso, cara, que você se perdoe nisso tudo, perdoar principalmente o seu eu criança que não teve escolha quanto a isso, o seu eu adolescente, mas agora que você criou a consciência total sobre isso, é você assumir a responsabilidade sobre a sua vida. E mais uma vez, cara, não se compara com outras pessoas. Sempre vai existir pessoas mais ativas, mais resolutivas do que a gente, sempre vão existir pessoas mais preguiçosas do que a gente, e também não tenta resolver sua vida inteira de uma vez, cara, vai um passo por vez, principalmente porque pra quem não tá acostumado é uma mudança muito drástica, isso soa muito pesado. Falando de forma geral, pra quem tem pais que são mais cuidadosos nesse sentido, são mais exagerados no cuidado, né? São super protetores. Cara, tenta aos poucos, sem desrespeitar os pais de vocês, pelo amor de Deus. Depois vão chegar assim, o sobrevivente mandou xingar você, velho. Não é isso, não. Mas tenta, sem desrespeitar o pai de vocês, mostrar pra eles uma certa autonomia, comprovando que vocês têm autonomia mesmo. Muitas vezes, a superproteção dos seus pais, eles veem isso como um ato de amor. E quando você vai contra isso, na cabeça deles é como se você não estivesse aceitando o amor deles. Então é necessário um certo jogo de cintura para conversar com os pais e fazer eles entenderem: pai, mãe, muito obrigado pelo cuidado, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso, de alguma forma, cuidar um pouco de mim. Eu ainda respeito o que vocês falam, ainda respeito as decisões de vocês, mas eu preciso, nesse exato momento, eu preciso fazer essa coisa só por mim aqui. E aos poucos, esse tipo de conversa com os pais de vocês gera inclusive mais confiança, porque os pais de vocês veem isso com muito mais maturidade, veem isso como se fosse uma evolução sua. Você tá por conta própria querendo assumir muita responsabilidade e, enfim, crescendo aos poucos, o que faz muita diferença na relação de vocês também. E esse sentimento de comparação também tem muito a ver não só com a nossa própria ideia de que a gente está atrasado em relação aos outros, mas o ambiente mesmo acaba impulsionando esse sentimento de crítica em relação a si mesmo. O Jordan Peterson falava no livro dele, lá no 12 Regras para a Vida, um dos conselhos era para você se comparar com quem você era no passado e não com as outras pessoas. Uma ideia de que você deve sempre ter em mente a pessoa que você era no passado e olhar para o presente, ver como você está e ver que você de fato teve alguma melhora. No caso do Breno, isso deve ser levado em conta. É importante sim que você reconheça que você está melhorando. E você está dando bons passos até aqui. A gente não vai só criticar ou pesar falando que no passado você deveria ter feito isso, ter feito aquilo, porque nem sempre as coisas são assim. E cada um também tem o seu tempo, como o sobrevivente falou. Eu lembro que quando eu saí de casa quando eu tinha 19 anos. E olha que eu achei que eu ainda saí tarde, porque eu também tinha esse sentimento de comparação. Eu tinha uma ideia, já que outras pessoas ao meu redor tinham saído de casa muito mais novas do que eu. Gente com 14 anos tinha saído de casa e eu com 14 anos estava morando com a minha mãe. Então é natural que esse sentimento de comparação venha, seja por conta das pessoas ao nosso redor. Ainda mais porque a família em si, muitas famílias têm aquela ideia de, em evento de família, reunião de família, sempre ver algum parente que chega pra você e fala: mas fulaninho, meu filho e tal, tem um primo que fez isso com tal idade. Na sua idade eu fazia isso. O seu primo tá desse jeito. Esse tipo de coisa sempre acontece, infelizmente, o que acaba alimentando esse sentimento de comparação. Especialmente com as redes sociais, a gente vê aquela imagem de todo mundo bem mais jovem do que a gente, vivendo com coisas que a gente talvez nem entenda daqui a um tempo, e isso tudo desmotiva, quando na verdade as outras pessoas talvez nem vivam tudo aquilo, ou a realidade que elas tiveram não foi a mesma que a nossa. Muitas pessoas tiveram pontos de partida diferentes. As oportunidades, infelizmente, não são iguais para todos, nem todo mundo teve o mesmo começo. Mas o importante é que você aprenda a tentar calar um pouco dessa crítica que os outros têm, dessa expectativa dos outros, tentar olhar um pouco mais para o seu próprio progresso, porque o que vai te fazer melhorar de verdade é você reconhecer em você mesmo em quais coisas você melhorou, em quais coisas você realmente aprendeu e se desenvolveu, e em quais coisas você ainda precisa melhorar. Porque o que vai te fazer caminhar de fato não é se comparar com os outros, é olhar para o passado e ver que você mesmo está melhorando. E é importante que você também acabe reconhecendo que, de alguma forma, se recompensar por esse processo. Porque é uma coisa que para você era impensável, como talvez morar com seu pai e agora morando com outra pessoa, ou talvez sozinho, como você falou, é um passo muito avançado. Você acaba aprendendo muitas coisas nesse processo. E é importante que você saiba se recompensar por esse processo.
porque isso também vai interferir diretamente no seu senso de autoeficácia. Muita dessa insegurança que você tem, dessa falta de confiança no que você faz, vem por falta de hábito, mas vem também pela falta de você não saber que você é capaz de fazer essas coisas. E a partir do momento que você aprende a resolver seus problemas, aprende a resolver as suas situações, a lidar com suas responsabilidades, a sua confiança naturalmente vai melhorar um pouco, no sentido de que qualquer coisa que aconteça, você vai se sentir um pouco mais confortável porque você já tem um repertório capaz de te mostrar que você é capaz de resolver aquilo. Bom, pessoal, obrigado por ter assistido o episódio de hoje. Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Por favor, se for do seu interesse, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E você também pode fazer uma doação pra gente pelo link aí do LivePix na descrição. Muito obrigado por tudo, um beijinho. Breno, um abraço também, espero que você continue amadurecendo, meu amigo. Vai dar certo, pelo visto você tem uma ótima esposa do seu lado e você já tem noção de tudo que tá acontecendo, então fico muito feliz por você. Um forte abraço pra todo mundo, até o próximo conteúdo.